Olá pessoal, na nossa aula de hoje realizaremos alguns exemplos envolvendo geradores elétricos. Vamos lá? Exemplo 1. Admitindo-se constante e não nula a resistência interna de uma pilha, o gráfico da tensão U em função da corrente I que o atravessa essa pilha é melhor representado pela figura. Então nós temos cinco alternativas. A primeira, nós temos a representação da tensão elétrica em função da intensidade de corrente em função da tensão elétrica, né, a corrente na abscissa e na ordenada a tensão, e a reta da função é crescente. No item B, percebam que a reta da função é paralela à intensidade de corrente. Na letra C, a reta da função que representa o gerador é decrescente. Na letra D, alternativa D, a reta da função é parabólica, para cima, voltada para cima. E na alternativa E, é parabólica, voltada para baixo. Então, a alternativa que melhor representa o gerador, né, uma pilha, no caso uma pilha é um gerador, seria a alternativa C. Por quê, pessoal? Vamos lembrar da aula. A pilha, né, ela é uma fonte que alimenta um circuito, né, que produz tensão elétrica, uma diferença de potencial em seus polos. Percebam que nós temos o ponto máximo aqui quando a intensidade de corrente é zero, que é a chamada força eletromotriz. À medida que a intensidade de corrente aumenta, a tensão elétrica diminui, até que, quando a força eletromotriz for igual a zero, a intensidade de corrente é máxima, que é uma característica a propriedade característica que o melhor representa seria a letra C. Tá certo? Está respondida o nosso exemplo 1. Exemplo 2. O gerador representado na figura ao lado é percorrido por uma corrente de intensidade 1 ampere. Calcule letra A diferença de potencial entre os terminais AB. Então nós temos aqui uma bateria, sua resistência interna é igual a 0,5 amperes. Ele diz que a intensidade é de 1 ampere. Aliás, a resistência interna é de 0,5 ohms, a intensidade de corrente é 1 ampere. E a força eletromotriz nos terminais, 3 volts. Então, para calcular a DDP entre os terminais, basta utilizar a equação característica de um gerador. Tensão elétrica é igual a força eletromotriz menos o produto da resistência interna vezes a intensidade de corrente. Então, basta substituir valores. A força eletromotriz vale 3 volts. A intensidade de corrente no gerador é 0,5 ohms e a intensidade de corrente 1 ampere. Entre subtração e multiplicação, primeiro vamos resolver a multiplicação. 0,5 vezes 1 dá 0,5 e 0,5 vezes, e 3 menos 0,5 vai dar 2,5 volts. Isto, portanto, a DDP desse gerador nessas condições será de 2,5 volts. Letra B, ele quer que você descubra a potência dissipada no gerador. Então, para descobrir a potência dissipada no gerador, basta utilizarmos a fórmula de potência no gerador, onde a potência dissipada é o produto da resistência vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Então, nós já sabemos que a intensidade de corrente no gerador é 0,5, a intensidade de corrente é 1, 1 ao quadrado é 1, 0,5 vezes 1 dá 0,5 watts. Então, a potência dissipada no gerador foi de 0,5 watts. Letra C, ele quer saber o rendimento no gerador. Então vamos lá, a fórmula de rendimento é a DDP dividido pela força eletromotriz. A DDP nós descobrimos na letra A, que vale 2,5.
A força eletromotriz, segundo a pergunta, é 3 volts. Dividindo 2,5 por 3 vai dar aproximadamente 0,83. Perceba que o rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não possui unidade. Mas você pode apresentá-la também em forma de porcento. Lembrar que o porcento não é um número, e sim a razão entre dois números. O número de cima dividido por 100. Então você pode multiplicar 0,83 por 100. 0,83 vezes 100 dá 83. Portanto, ficou 83 por 100%. Então o rendimento pode ser 0,83 na fórmula decimal, ou o rendimento deste gerador é igual a 83%. Está respondida a letra C. Letra D. Ele pede para calcular a energia entregue ao circuito externo se o gerador permanecer ligado por 20 segundos. Então, vamos lá. Para calcular essa questão, saber que a energia útil é igual a potência vezes o intervalo de potência útil vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo. Calculando, a potência útil vai ser a tensão vezes a intensidade de corrente vezes o tempo. No caso, o intervalo de tempo são 20 segundos. Esse processo. Então, já sabemos que a tensão é de 2,5, a intensidade de corrente 1 volt, intensidade de corrente 1 ampere, e o tempo é de 20, o tempo gasto é de 20 segundos. Multiplicando 2,5 vezes 1 dá 2,5, 2,5 vezes 20 dará 50 joules. Está respondida a letra D. Então, pessoal, essa primeira parte de resolução do exercício eu finalizo por aqui e até uma outra oportunidade.